de volta e hoje aqui no estúdio o debate é sobre ética, valores, moral nas relações educativas. Como desenvolver conceitos éticos em sala de aula, na escola, no dia a dia escolar. Estávamos falando exatamente disso e aí a gente chegou na questão da disciplina, né? Como eu prometi, vamos voltar, professor. A questão da indisciplina, Ou vou da começar com a indisciplina, indisciplina, exato. porque com a formação de professores, uma queixa geral é em relação a isso. Final dos anos 80 do século passado, nós somos seres do século passado, né? Então, há uma queixa dos professores em relação à ausência da questão familiar. E a pergunta dos professores era interessantíssima. Eles falavam, olha, esse filho não tem mãe, não tem pai. Não nessa configuração pai, mãe e filhos, mas com uma nova configuração que nós da escola paramos de demandar dessa unidade, uma outra unidade de referência familiar. Inclusive porque essa referência, essa família enquanto instituição, ela mudou muito desde a década de 80. E ao mudar, você traz novos valores, né? E uma geração ela precisa acompanhar os valores da outra que chega. Então você tem um bloco geracional diferente a partir dos anos 80 para cá, que nós paramos de discutir sobre ele. Valores vindos de onde? Das duas instituições básicas, né, de formação de longa duração, como a família e a religião. Nós paramos de discutir. Inclusive, se me permite, professor, em alguns momentos eu mesmo cheguei a ouvir de alguns professores, mas o ruim é que as disciplinas de moral e cívica saindo como se aquilo ali fosse um lugar muito seguro. Né, e eu não sei se é isso. Enfim. É porque a gente não acompanha esses valores, porque quando a estudante chega na escola, a criança chega na escola, ela chegava antes com um tipo de ordenamento já dado. E ela passa a ter um outro tipo de ordenamento. E nós paramos de acompanhar esse tipo de ordenamento dessas crianças e adolescentes. E onde e quando a gente parou de acompanhar, professor? Porque a sensação que eu tenho aí, trabalhando na Secretaria de Educação, é de fato o professor muito perdido e se colocando numa situação de vítima. Que muitas vezes a gente fala, olha, não é isso, mas ao mesmo tempo para ele é bem difícil na sala de aula. Seja porque ele está numa realidade complicada. Onde que a gente perdeu essa... Eu acho que quando nós paramos de perguntar para os estudantes que estavam chegando. Nós vou paramos provocar. de... E cadê a nossa universidade? Pois é, mas olha aqui, essa que é a questão. Que para perguntar, transformar um problema prático num problema teórico, você tem que aprender justamente a problematizá-lo. Nós paramos de fazê-lo. A questão não é se A bate em B, a questão é o que é a violência. A questão não é se A acaricia B, a questão é o que é a sexualidade. E nós paramos de perguntar isso no momento que o estudante tem chegado à escola. E ele tem chegado à escola hoje com outras unidades de referência valorativa. Tem outras, não aquelas que nós esperávamos, que os professores em geral eles esperam. E qual é a saída que eles têm resolvido? A saída que eles têm encontrado é justamente o exercício da violência. Isso é assustador, porque eu calo o estudante que tem algo a dizer. E ele tem algo a dizer. Essa é a típica violência da escola. É a violência que ela acontece. Agora, lembrar também que o dado da violência ele é curioso, porque a violência, a referência que forma o caráter é também uma violência em que eu me curvo ao outro, olha lá. A ideia de violência como a viga, né? Violência, vis, que vai dar vir, que vai dar viril. O ser com atitudes masculinas que verga essa viga, faz um arco, uma flecha e elimina o outro. O outro lado da viga é aquele que você se dobra ao outro, adorna essa viga sem quebrá-lo. Isso é do processo educativo. Eu não posso violar o espaço do outro. E esse dado é um dado curioso. Nós não levamos isso em conta na formação do caráter, porque ninguém nasce justo. Ninguém nasce ético. Nós aprendemos. E onde nós aprendemos? Socialmente construído. Nós aprendemos nessa relação permanente com o outro que está chegando. E nós paramos de respeitar esse outro. Ele está sempre errado, o estudante está sempre errado. Será que não somos nós? Né? Qual é o dado que nós temos? Que a escola não está sozinha nesse universo todo. A crise está nesse espaço marcado aí. Então, eu acho que a gente tem que estar com muito cuidado nisso, porque o tempo inteiro a gente fala da indisciplina e ela leva realmente à violência. A indisciplina mesmo é quando há um desrespeito ao outro, quando o outro desconhece que o seu colega existe, ou que ele desconhece que um professor existe, ou que ele desconhece que a cantineira existe, ou que qualquer funcionário, qualquer pessoa... Né, professor? Não é o fato da discordância. Professora Terezinha, professor Ildeu... Eu acho que a gente tem que pensar mesmo nessa questão dos valores nas instituições, porque há uma tendência mesmo a se fazer uma
uma espécie de polêmica entre escola e família, né? O que cabe uma a cada acusando a outra, etc. Na verdade, eu acho que há uma tarefa educativa para todas as instituições sociais. Todas elas educam. Eu, às vezes, costumo dizer que a educação é a construção da humanidade. E parece pomposo, mas é isso. Da mesma maneira que a Mauri diz que ninguém nasce justo, ninguém nasce humano, vira humano pela educação, não é? Se eu tiver a tal semente de laranja, eu planto e estou garantida que vai dar laranjeira se o terreno for fértil, né? Se eu tenho um cachorrinho Golden Retriever, eu tenho certeza que jogo a bola para ele e ele vai me trazer. Né? Não é à toa que ele chama Retriever. Mas se eu tenho um ser humano, o que será ele? Eu não sei. Ou melhor, eu não sei o que ele será, mas eu sei, enquanto sociedade, escola, família, o que eu quero que ele seja. E porque eu sei o que eu quero que ele seja, eu me organizo para que ele seja num processo educativo. Agora, são papéis diferentes. A escola tem a tarefa específica da formação, da socialização dos valores. E fico pensando, sabe, Amaury, que quando a gente fala que há uma mudança nos valores dos jovens, ou melhor, há uma mudança nos jovens, eu brinco dizendo, a gente costuma dizer, já não se fazem mais alunos como antigamente. Pois é. Só que a gente teima em ser professor de antigamente. E a gente, às vezes... A escola de hoje continua sendo a escola? Nem sempre. Nem sempre, né? Eu acho muito importante que a gente não generalize, não fale a escola, o professor. A gente vê essa diversidade de escolas, de professores, de atitudes, etc. Agora, há uma tarefa mesmo, que é... Ao mesmo tempo que eu socializo essa cultura, ciência, filosofia, arte, eu estou socializando valores. Há uma pergunta que eu acho dura para os professores, nós professores, que é o que a gente ensina quando a gente ensina alguma coisa? Quando eu ensino português, eu não ensino só português. Quando eu ensino filosofia, eu ensino uma atitude. E é isso talvez que seja problemático, não acha, Judeu? Quando a gente pensa, porque eu ensino pelo meu exemplo, eu ensino pelo respeito que tenho. E o respeito não é esse de passar a mão na cabeça do garoto, é trazer a ele essa cultura de que falava o Judeu ainda há pouco, não é? Eu acho que a gente não pode esquecer na discussão entre escola, família, sociedade, mundo do trabalho, que há uma ruptura entre elas, né? A escola não é a continuidade da família, de jeito nenhum. Então, a escola tem que exatamente romper com os horizontes estreitos, limitados e pobres, em todos os sentidos, né, da família. E não é da família trabalhadora, camponesa, não. A família nossa, de professor universitário, a minha família, por exemplo, é paupérrima para educar os nossos filhos. Aí eu já não falei meus filhos, porque os filhos são os filhos da humanidade. E para isso a escola precisa de existir. Né? Agora, o grande problema da escola é que ela não se torna significativa. Acho que a questão não é tanto a gente ouvir o jovem, ela tem que se tornar significativa para a criança e para o jovem. E ela só se torna significativa quando ela não quer macaquear, desculpa essa expressão aí, ficar imitando e mal a mídia, a internet, a tecnologia, o mundo do trabalho. A escola é uma instituição diferente. Exatamente. Ou então ela não tem nenhum sentido, né? Porque muita coisa, transmitir informações, a internet dá mil na escola e não temos que preocupar com isso. Ela transmite informação. A escola é para nos ajudar a pensar as informações, os saberes, escola as processo, ideias. Né, professor, né? É algo que é para pôr em questão. E aí que nós provocamos a inteligência da criança lá na educação infantil, antes de chegar na escola ainda. Nós provocamos a inteligência da criança quando entra no primeiro ano de escolarização, na formação matemática,
pela aprender a pensar matematicamente. A matemática é uma disciplina tão simples, tão lógica, e que é um desastre na formação dos alunos. Por quê? Porque desde o início as crianças não são iniciadas no pensar matematicamente. E a mesma coisa com a questão da linguagem, na língua portuguesa, né? Eu acho que se a escola tornar-se significativa para a criança, para o jovem, ela tem condições de ajudar o jovem, a criança, a pensar o sentido da vida, né, da existência. E aí eu não diria tanto como a Terezinha, que é a vida que eu quero levar. Não, é a vida que a sociedade precisa, do ser humano, que a nossa natureza humana exige, a vida coletiva, a vida em que a coisa pública é posta em primeiro lugar e não o interesse de um grupo, de uma pessoa, de um professor, seja ele quem for, né? E, em grande parte, a escola não faz isso hoje, até porque ela cada vez mais deixou de ser instituição, está se tornando uma grande organização da qual se cobra que funcione bem. Ora, a escola funciona bem é um desastre, né? Porque a escola tem... Uma instituição é criação, uma instituição é pôr em questão, é levar a criança a pensar o texto que ela lê, a poesia que ela lê, porque aprendendo a pensar é que a questão dos valores e da ética vai começar a ter condição de emergir. Eu acho que está aí uma questão que é formação. E aí eu tenho, há mais de décadas, insistido com meus alunos, desde lá na graduação, no mestrado, no doutorado, insistindo, tenho desafiado alguns orientandos meus, sobretudo de doutorado, a fazer uma tese de doutorado sobre a seguinte frase, que é claro que ela é simplificadora, eu estou provocando, né? O que forma não é o conteúdo, é a forma. Né? Parece um jogo de palavras, mas está ligado um pouco àquilo que Terezinha dizia agora mesmo. É a forma como nós trabalhamos os saberes na matemática, na física, na química, na filosofia. Ninguém será bom filósofo aprendendo tudo que os filósofos disseram, mas aprender a pensar com os filósofos. E só aprenderá a pensar com os filósofos se ler o texto dos filósofos com uma atitude pensante, interrogante, né? Nós temos coragem de dizer, há décadas que eu insisto com meus alunos na graduação, no primeiro ano de escola, muitos deles podem um dia me ouvir dizer e vão atestar isso. Eu começo no primeiro dia de aula, exponho o programa, exponho a literatura que nós vamos ler obrigatoriamente, falo às vezes de alguma qualidade de obra que pode ser de primeiríssima qualidade, e agora eu digo assim, agora duvidem de tudo que vocês vão ler, duvidem de tudo que vocês vão ouvir na aula do Ildeu, né? Contestem tudo que eu vou falar aqui, né? Agora argumentem, porque para vocês contestar, vocês têm que estudar. Eu acho que se nós levássemos a criança desde o início caminhar nesse sentido, a escola teria um sentido para o jovem e os problemas da indisciplina estariam em grande parte equacionados. Porque a escola do jeito está tangendo, desculpa a expressão, tangendo a juventude como se tange boi, treinando a mente das crianças, tentando treinar e mal. Mas a escola não é um treinamento, não é uma escola, um quartel. A escola é uma instituição do pensamento, da criação. Eu acho que aí entra a ética. Uma provocação, mas não tem um conflito entre o mercado, isso tudo, entre esse lugar da escola? Professor Mauri, ele está ali... eu penso o seguinte, porque para ter um estudante nesse campo, na escola, tem que estar no campo da ética, que é o campo da autonomia. E eu acho que nós, educadores, nós não temos criado disposição ou possibilidade para trabalhar a formação para o ser autônomo. Nós estamos trabalhando muito mais com normas heterônomas, fechando em normas vindas de fora, porque uma questão é o que o estudante deve fazer e se submeter à norma sem refletir sobre ela. Outra questão é quando ele deve fazer e acaba, quando ele pensa autonomamente, ele faz em qualquer situação, tendo uma câmara ou não. Quando ele deve fazer por uma imposição, ele faz porque tem uma câmara, alguém vigiando e assim sucessivamente. Então, para ele refletir, ele precisa de uma certa forma, é necessário criar disposição para que ele se torne um indivíduo autônomo. E a gente sabe disso do ponto de vista teórico, que é a partir dos 8 anos, 9 anos, que ele vai formando esse conceito de autonomia mais forte. Né, que a gente começa a estabelecer certos conceitos, até que ele se torne plenamente autônomo, né? E essas insurgências são necessárias na ética. Aliás, o conceito de ética é construção e reconstrução. Não está dado, não está posto, não está colocado, não está determinado. Então, se é uma construção, a gente tem que pensar que construção é essa de valores,
qual é a relação que eu tenho para poder justamente estabelecer novas perspectivas. Acho que isso é um dado fundamental. Falar em perspectiva lembra esse olhar que é o da ética, que é um olhar crítico, um olhar que procura ver com clareza, com profundidade, com abrangência, vai além do senso comum, vai além da opinião e pode, portanto, questionar, duvidar, como o Ildeu traz, né? E é importante pensar, eu acho, nessa perspectiva da autonomia mesmo, né? Que é entendida, às vezes, como independência. E nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Um ser autônomo não é um sujeito que faz suas próprias regras, é o sujeito que incorpora as regras porque elas estão relacionadas a algo de que a gente não falou aqui ainda e que é o horizonte da ética, que é o bem comum. E o Ildeu tem razão quando ele diz, a pergunta que eu faço, que vida que eu quero viver, é que vida nós queremos viver. Que vida o ser humano quer, precisa viver, isso mesmo. Para confirmar a sua humanidade, usando a expressão feliz do Antônio Cândido. Para confirmar a sua humanidade. Que não está pronta, por isso mesmo que não está pronta. Acho interessante isso, quando a gente fala das atitudes dos meninos, etc., a gente terá que se perguntar qual é a atitude do professor também. Será que os professores hoje em dia, eles falam muito de uma ausência de autonomia deles no trabalho. E é alguma coisa contraditória, porque de um lado a gente, para ficar mais tranquilo, diz, me diga o que eu tenho que fazer. E de outro lado, uma receita pronta, né? Por favor, me dê essa receita, né? O que eu preciso de fazer, né? E então muda mesmo muito. Eu tive uma experiência interessante, tive numa mesa redonda com o Frei Beto, com professores lá na Bahia, e ele brincava com os professores e dizia assim, sabe por que os alunos ficam inquietos, levantam-se, saem, voltam? Porque eles não podem desligar vocês, nem trocar de canal. Mas nós vamos esperar um pouquinho, vamos para a nossa única regra. Vamos para um intervalo comercial, não, porque não podemos, mas a gente vai, você vai fazer essa provocação. Aliás, vamos deixar a provocação e vamos retomá-la. Lembrando que você que nos assiste, né, assiste ao Roda de Conversa, também, aliás, deve participar, né? Primeiro assistindo pela internet, pelo nosso canal de YouTube, onde que você pode assistir todos os programas que já fizemos aqui, né, no Roda de Conversa. Anote aí o endereço para que você possa encontrar todo o conteúdo. É Magistra SEE, de Secretaria de Estado de Educação MG, tudo junto, tá? O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. E nós voltamos daqui a pouquinho. Um abraço.